Gente querida, nós estamos hoje continuando a primeira série, a série que está abrindo o ensino desse ano na nossa comunidade e que, por sinal, é a série que prepara o nosso coração para o tema desse ano, que é partilhando a nossa esperança. Esse ano a gente tem um desejo de que separar um tempo especial, orando, buscando ao Senhor, para que Deus possa despertar e reafirmar a nossa paixão missionária e a nossa visão missionária para o nosso bairro, para a nossa cidade. E hoje a gente vai ter um papo que é uma continuação das conversas anteriores, num texto, digamos assim, marcante. Quero te convidar a abrir comigo o Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no versículo 26. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 26. Quando a Escritura diz assim: navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, o lago de Genezaré, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele, e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram com o quê? Com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque eles estavam dominados pelo quê? Pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Jesus, nós voltamos o nosso coração para a tua palavra. E nós não somos ingênuos de crer que nós podemos, por nós mesmos, obter dela vida. Mas nós sabemos e cremos que quando nós abrimos a tua palavra, o mesmo Espírito que inspirou a palavra, agora a aplica e a vivifica no nosso coração. De tal maneira que nós não entendamos só com a mente, mas sintamos com o coração e possamos ouvir com os nossos ouvidos espirituais. Senhor, nos dá discernimento espiritual, nos dá percepção do mundo espiritual que se move ao nosso redor, nos dá visão arguta, acurada de tudo aquilo que está ao nosso redor, para que nós, como igreja de Cristo, sejamos lembrados pela Sagrada Escritura de que a nossa luta não é contra a carne, nem é contra sangue, mas contra quem de fato a nossa luta é, pois essa luta já está vencida no nome de Jesus. Nós oramos assim, Senhor, no seu nome, no nome de Jesus. Amém.
A gente tem conversado ao longo dessas semanas que, como uma preparação para o nosso tema, nós temos falado de que, de uma maneira surpreendente, o olhar de Jesus para a realidade à nossa volta talvez seja muito diferente do nosso. E que quando Jesus olhava à sua volta, ele via, com certeza, um mundo envolto e oprimido pelas trevas. A maneira como Jesus via a realidade era uma maneira um pouco assombrosa. E, à primeira vista, nos parece até um pouco ruim e fatalista. Mas muitas vezes Jesus reiterou isso em muitos momentos do seu ministério. E não apenas Jesus, mas também os profetas, não apenas os profetas, mas também os apóstolos, Paulo, Pedro e João nas suas epístolas. O mundo envolto em trevas. A gente comentou na semana passada que uma das perguntas mais essenciais para nós cristãos é o que deu errado. Se nós conhecemos um Deus bom, justo e perfeito, que criou tudo e no sétimo dia isso tudo é muito bom. Então o que aconteceu no caminho para que essa criação se tornasse tão cheia de trevas? Nós comentamos na semana passada que Gênesis 3 aponta para uma resposta que nos responsabiliza. O mal entrou na criação por uma porta que foi aberta pelos nossos primeiros pais. E nós seguimos o padrão dos nossos primeiros pais. E nós, principalmente, mantemos o mal ativo na criação. No entanto, a Escritura afirma que a escolha dos nossos primeiros pais abriu uma porta para que para dentro da criação migrassem e atuassem poderes que nós não conseguimos nem imaginar, quão amplos, vastos e vis são esses poderes. Sobretudo, nesse texto que nós estamos, nós notamos como Lucas, ele cruza dois temas que são, digamos assim, temas lucanos, são temas próprios do coração de Lucas. A gente sabe que Lucas ele é o autor do Evangelho e de Atos. E tanto no Evangelho quanto Atos, Lucas enfatiza algumas coisas em especial. Ele enfatiza, por exemplo, a vida de oração de Jesus muitíssimo. Jesus aparece orando noites a fio, antes da escolha dos apóstolos, antes do envio dos 70. Jesus aparece orando após o seu batismo, quando o Espírito vem sobre ele. Então, Lucas fala muito sobre a oração, a necessidade da oração e sobre o poder que é derramado sobre a igreja quando a igreja se move em oração. Mas, de outra maneira, outro tema que Lucas enfatiza muito é a questão dos, digamos assim, dos marginalizados. Daqueles que foram deixados à beira da sociedade, foram sendo encostados à beira da sociedade. Então Jesus se encontra com muitos marginalizados no Evangelho de Lucas, como Zaqueu, por exemplo, como a mulher que chorou aos pés de Jesus e lavou os pés de Jesus com seus cabelos. Há um lugar especial no Evangelho de Lucas e no coração e no ministério de Jesus para os marginalizados. Mas aqui Lucas, ele conta a história de um marginalizado, mas ele linka a explicação da marginalização desse indivíduo com alguma coisa que é absolutamente confrontante para nós. Porque a narrativa começa mais ou menos assim. Jesus está atravessando o lago de Genezaré durante a noite. Você se lembra? Ele dorme e há um milagre de Jesus estabelecendo paz na tormenta, e ele chega-se do outro lado do lago de Genezaré. Ele chega nessa cidade que Lucas cita como sendo a cidade Gerasa, e Mateus cita como sendo a cidade de Gadara. E parece que há um problema quando nós conciliamos as duas leituras, mas o fato é que ela era uma ampla região, chamada região das 10 cidades, região da Decápolis, e todas essas cidades eram constituídas basicamente por gentios, por gente que não era judeu. É por isso que no meio do texto você descobre que aqueles camponeses estão criando o quê? Porcos. Algo que os judeus jamais criariam porque era um animal imundo diante da lei de Moisés. Então Jesus ele chega num lugar onde a presença é gentílica, onde aquelas pessoas não conhecem a Deus,
não servem a Deus e não temem a Deus. E no instante em que Jesus põe os pés na praia, não é Jesus que vai até ele, mas um endemoniado vem até Jesus. No instante em que Jesus coloca os pés no solo, aquele demônio vem até ele. E o retrato que Lucas faz desse cara é absolutamente horripilante e assombroso. Ele diz, em primeiro lugar, que aquele endemoniado chegou-se a ele nu. O demônio tomava conta da vida daquele homem, ele rasgava suas roupas, ele não vivia em casas, ele vivia em sepulcros. Provavelmente ele não está falando de um cemitério como o Maruí, porque na época as pessoas eram sepultadas em cavernas e em buracos escavados na rocha. Então provavelmente ele ficava no fundo de uma caverna durante todo o dia, longe da sua família, longe dos seus amigos, isolado da sociedade, sem relacionamento nenhum. E a condição de endemoniamento daquele homem era tão grave que nós chegamos a descobrir que ele se tornou um problema para aquela sociedade, porque eles haviam montado um esquema de aprisionamento. Você leu no texto que ele foi colocado em jaulas, ele foi colocado em algemas, ele foi colocado sob o cuidado de guardas, mas o demônio se apoderava dele, e num efeito que é muito conhecido na história da igreja, dando-lhe força sobrenatural, ele se desvencilhava das cadeias, ele rompia as suas cadeias, ele se desvencilhava dos guardas e voltava para os sepulcros. Então a cena que Lucas nos apresenta desse homem é horripilante. Imagine um homem desgrenhado, absolutamente sujo, absolutamente fedido, absolutamente despersonalizado como um zumbi, nu, com as cadeias ainda talvez atadas aos punhos e aos pés, prostrado aos pés de Jesus, gritando em alta voz, com uma voz que não era dele, dizendo: não nos atormente. Não nos atormente, nós sabemos quem você é. Nós conhecemos a sua identidade. E isso aconteceu muitas vezes no ministério de Jesus. Lembre-se que no Evangelho de Marcos, Jesus mal pisa numa sinagoga, é sábado, um endemoniado se manifesta dentro da sinagoga e diz: nós sabemos quem você é. Você veio aqui para nos fazer experimentar uma perdição antes do tempo? E então Jesus ordena que ele se cale e o expulsa. Em determinado momento, Jesus pergunta: qual é o seu nome? E aqui existem duas maneiras da gente tentar entender por que Jesus pergunta o nome dessa divindade demoníaca, dessa potestade que habita esse homem. Em primeiro lugar, era muito conhecido do mundo antigo que os exorcistas, eles tentavam encontrar o nome do demônio, porque isso seria uma forma de ganhar poder sobre o demônio no processo de exorcismo. No entanto, um dos comentaristas diz assim: Jesus não está aplicando uma técnica de exorcismo, porque disso ele não precisa. O que ele está perguntando é o nome daquele homem, mas ele já está tão tomado, tão incapaz de assumir o controle da própria vida, que os demônios respondem no seu lugar dizendo: legião. Legião é um termo que todo ouvinte do tempo de Jesus reconheceria. Era uma infantaria de 4 a 6 mil soldados liderados por um capitão. O que esse demônio está dizendo é que aquele homem havia se tornado morada não de um, nem de dois, mas de milhares de seres demoníacos. E é exatamente nesse momento que eles começam a pedir que Jesus não os lance no abismo. A palavra que acontece no grego aqui é abis, e o abismo, na mentalidade grega antiga, é um lugar de condenação e de alojamento dos demônios. Se você lê um trecho de Apocalipse, por exemplo, 20, você descobre que no juízo final, quando Deus restabelece a ordem sobre a criação, ele joga a grande serpente aonde? Num abismo, num lugar de condenação, num lugar de trancafiamento. Então eles pedem: Jesus, não nos lance no abismo, porque o tempo do último julgamento ainda não é findo. Nos permita entrar nesses porcos. Alguns camponeses estavam ali. Marcos nos dá a cifra. Ele diz: haviam 2.000 porcos sendo cuidados naquela região. Lucas e Mateus se omitem, mas
Marcos nos dá um número, para que a gente imagine 2.000 porcos, imagine o tamanho dessa manada. Então, algumas coisas muito difíceis da gente entender, e quando a gente vem para o púlpito com um texto tão complexo como esse, a gente vem pedindo graça e discernimento da parte do Espírito, mas eles pedem permissão a Jesus para entrar nos porcos. Você reparou isso no texto? Jesus, nos permita que nós entremos nos porcos. E tudo o que acontece na sequência desse texto é altamente intrigante e horripilante. Porque imagine, Jesus está expelindo esse espírito imundo desse homem, esses espíritos imundos. Eles deixam o seu habitáculo humano, eles entram na manada de porcos, e o texto diz que, compelidos pela atividade diabólica sobre eles, eles se precipitam no mar e morrem. Imagine 2.000 porcos gritando, grunhindo, pulando no mar, pulando do penhasco, pulando do precipício e morrendo lá embaixo. Que cena absolutamente horripilante, que cena absolutamente chocante. Don Carson diz assim: faz todo sentido que os espíritos imundos, uma vez expelidos pela autoridade de Jesus, matassem aqueles animais. Porque já nos disse o próprio Senhor, o diabo é assassino desde o primeiro dia. Ele é assassino desde o primeiro dia. E não são poucas as vezes na história da igreja em que espíritos demoníacos manifestaram o seu ódio contra criaturas vivas do Senhor. Eu não sei se você já leu, já ouviu falar de um livro de C.S. Lewis, muito famoso, e que C.S. Lewis escreve, digamos assim, com um talento narrativo que consegue fazer com que esse livro tenha muitos trechos cômicos e engraçados. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz é um demônio mais velho que trabalha lá no inferno, já tem um status sênior na repartição pública infernal, e ele tem um aprendiz que está começando a sua carreira e ele está atormentando um jovem cristão. E ele começa a dar conselhos por cartas para esse aprendiz, para que esse aprendiz seja bem sucedido na tarefa de fazer com que esse cristão abandone a fé cristã e volte para a sua antiga vida. Em determinado trecho, que não é nada engraçado, quando eu li esse trecho eu me arrepiei, escrevendo ao seu sobrinho, ele fala sobre a diferença que há na maneira como Deus habita o ser humano pelo Espírito Santo, e na maneira como um demônio habita o espírito, um ser humano quando ele está possesso. Ele diz assim: nós somos vazios e queremos ser preenchidos. Ele, o inimigo, falando de Deus, é pleno e por isso transborda. Os demônios são representados na obra de Lewis como seres vazios, vis, mentirosos, sujos, sem morada, mas são seres milenares e que conhecem os meandros da alma e do comportamento humano. São grandes analistas, eles são os psicólogos que estão aí há milhares e milhares de anos ajuntando percepções e observações a respeito da alma humana. Esses seres conhecem os nossos pensamentos? Não. Conhecem o que há no nosso coração? Não. Mas de tanto tempo acumulado nos observando desde o primeiro dia de nascimento, com certeza, eles sabem o que dizer e como dizer para ferir, machucar, tentar e oprimir. E, em determinado momento, um dos conselhos do demônio mais velho para o demônio mais novo é o seguinte: nós temos que estimular os extremos e temos que fazer com que os homens ou neguem a nossa existência ou enfoquem absolutamente a nossa presença. Então existem dois erros da igreja histórica com relação à atividade demoníaca. Em primeiro lugar, quando nós negamos. Em segundo lugar, quando nós enfocamos. O que é negar? É a tendência de explicar tudo, absolutamente tudo, pelo nível psicológico, psiquiátrico, médico. Tudo tem uma explicação que é humana e que é científica. Nós olhamos para Jesus, olhamos para os apóstolos e acreditamos que eles eram pessoas cheias de crendices, cheias de um pensamento medieval, antigo, no qual epilepsia era confundido com endemoniamento. Mas não é bem assim.
Martin Lloyd Jones, Dr. Martin Lloyd Jones diz assim: uma das principais causas da má condição da igreja de hoje é o fato de que o diabo está sendo esquecido. Tudo está sendo atribuído ao homem. Nós somos psicológicos demais em nossas atitudes e em nossos pensamentos. Qual é a tendência oposta e extrema? Enfocar. Enfocar é quando tudo, absolutamente tudo é explicado pelo diabo. É quando alguém se nega a comer maionese Hellmann's, porque vem dos homens que vêm do inferno. E nós começamos a achar brinquedos que têm pactos com o demônio dentro de casa. E nós começamos a ouvir músicas que têm mensagens subliminares lá no fundo, quando na verdade o diabo está atuando a um palmo do nosso nariz. Ele não precisa ser nada subliminar, meus irmãos, ele nunca foi. Ele nunca precisou agir na entrelinha das coisas, porque ele é o príncipe da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência. Então, enfocar o diabo é quando tudo, absolutamente tudo, é demonizado. Tudo é do demônio, tudo é do diabo, e aí fica fácil, né? Porque tudo o que os crentes fazem de errado é colocado na conta de quem? Do diabo. Tudo é colocado na conta do diabo. O diabo passa a ter umas costas largas, né? Porque eu fiz, mas não, olha rapaz, eu estava sendo muito oprimido. Nossa, fulano de tal, você viu? Ele cometeu um equívoco terrível. Com certeza, o diabo está furioso. O diabo só engana aqueles que se enganam, meus irmãos. O diabo só engana aqueles que se enganam. E o nosso caminho não é nem negar, nem enfocar, mas discernir. A igreja tem que ter discernimento espiritual. Por exemplo, Jesus estava na sinagoga, Lucas 13, e tinha uma mulher corcunda na sinagoga. Jesus soube pelo seu discernimento que aquilo não era um problema ortopédico. Ele expulsou um demônio daquela mulher e ela ficou ereta no momento. Ele diz: até quando vocês vão permitir que uma filha de Abraão seja oprimida por Satanás? Aos olhos comuns e humanos, era um problema de coluna. Mas Jesus discerniu que aquilo tinha um fundo espiritual. Mas também, nós podemos nos lembrar de que em Atos 16, Paulo era seguido por uma escrava que fazia previsões do futuro. Paulo discerniu que aquilo era um espírito, repeliu o espírito daquela menina. E naquele momento o espírito maligno a deixou. Pedro, em Atos 5, discerniu que a mentira de Ananias e Safira tinha fundo demoníaco e diabólico. Ananias, como você permitiu que Satanás colocasse no seu coração mentir ao Espírito Santo de Deus? Então não era apenas uma estratégia de marketing daquele casal equivocado, era Satanás se apossando do coração deles para trazer para dentro da igreja algo que traria problemas para o colegiado apostólico. Meus irmãos, o diabo, eu vou finalizar essa parte do sermão, porque alguns olhos estão arregalados. Você fala assim: rapaz, eu vim na minha igreja mesmo hoje, tá tudo, é o Jefferson mesmo, tá tudo igual, mas tá um pouco esquisito isso daqui. Você está na sua igreja, meu irmão, fica tranquilo. O diabo é assim. Você está passeando na rua, e tem uma vidraça linda, enorme, um vidro maravilhoso. E aí chega uma criança para você. Eu falo assim para você: olha, esse vidro enorme, eu tenho aqui uma pedra. Não seria muito divertido a gente meter uma pedrada nesse vidro aqui, ver tudo isso quebrar, cair no chão, e a gente sai correndo? E você fala: não, que isso é ideia de maluco. Mas ele vai te mostrando que pode ser divertido. Ele vai te mostrando que pode ser lúdico. Ele vai te mostrando que pode ser uma aventura, que pode ser emocionante, que pode ser uma série de coisas, e ele coloca a pedra na sua mão. E então você fala: não, tá bom, então beleza, então vamos lá. Aí você mete a pedra, o vidro cai, sirenes soam, um alarme retumbante, o gerente sai da loja, te agarra pelo braço, e aquela criança vira e fala assim: eu falei para ele não fazer isso, eu falei para ele que era ruim, que era errado, eu falei para ele. Eu tentei dissuadi-lo, mas ele é rebelde, ele é uma criança má.
e ele começa a te acusar diante do gerente. Porque o diabo, em primeiro lugar, ele é o tentador. O papel dele é discernir aquelas falhas do meu e do seu caráter e oferecer aquilo que pode parecer gostoso, aquele pecado que pode parecer delicioso para a nossa alma. Aquilo que pode parecer que vai trazer um gostinho de aventura na nossa vida. Aquilo que pode trazer um senso de superioridade. O diabo sabe exatamente o que colocar no seu prato todo dia de manhã. Ele conhece você. Ele me conhece. Ele não vai me tentar com aquilo que ele sabe que é perda de tempo para ele. Porque o relógio está correndo contra ele. Cada tic-tac é contra ele. Então ele coloca exatamente no seu menu todos os dias aquilo que mais adoça o seu paladar. Mas depois que você come, ele deixa de ter o papel de tentador para ter o papel de acusador. Em Apocalipse nós descobrimos que o grande dragão, a serpente, fica o dia inteiro diante do trono de quem? De Deus. Fazendo o quê? Falando mal de mim e de você. Falando mal. De onde vieste? Eu estava rodando a terra, estava passeando por ela. Viste o meu servo Jó? Claro que vi o teu servo Jó. Ah, ele é fiel a mim? Ele me adora? É claro. Você derrama bênção sobre ele. Você é uma manteiga derretida com ele. O diabo acusou Jó diante do trono. O diabo acusa você também. Acusa você para Deus e acusa você para quem? Para você. Para você. Dizendo, você não vai mudar. Você não vai mudar. Você tem sido isso todos os dias. Você vai mudar agora? Não vai. Você caiu hoje. E eu te digo, você vai cair amanhã. Ele convence você de que você é uma obra inacabada e continuará assim. E ele convence você de que a graça de Deus não é o bastante para você. Nos dias em que você ajoelha e se pede perdão a Deus, ele fala assim, cara, você já está fazendo essa oração a terceira vez hoje. Assim, nem você está se aguentando mais, você acha que Deus te aguenta? Ele é o acusador. E ele é também o opressor. Ele procura maneiras de nos oprimir. Ele procura maneiras de arrancar os sonhos de Deus do nosso coração. Ele procura maneiras de nos dissuadir de servir a Deus. Ele procura maneiras de nos desanimar. Ele procura maneiras de parar o nosso caminho. Ele trabalha contra nós. Ele milita contra nós dia e noite. Mas não é só isso. Olhe no texto. E você vai descobrir que existe uma tensão entre Jesus e os demônios. Mas você vai descobrir que existe outra coisa ainda pior e mais chocante nesse texto. Uma outra tensão, um outro inimigo a ser batido e ser vencido. Sabe por quê? Porque uma pergunta é a seguinte, por que é que Jesus consentiu no pedido dos demônios? Nos deixem entrar nos porcos. Jesus podia ter respondido o quê? Não. Mas ele disse o quê? Sim. Mesmo sabendo que provavelmente os demônios fariam mal àqueles animais. Por que Jesus consentiu? Don Carson diz que uma possibilidade que explica o texto todo é o seguinte. Quando Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem nos porcos e que os porcos morressem precipício abaixo, Jesus suscitou uma discussão, suscitou um debate muito mais amplo e que trouxe à tona uma sujeira que não era tão clara como o endemoninhado, mas algo que era tão sujo, tão vil, tão perverso e tão maligno, tão ou mais do que o próprio endemoninhado. Por quê? Porque uma vez que aquela sociedade foi notificada do que aconteceu, aqueles vilarejos acorreram para ver o que estava acontecendo. Quando eles chegaram, aquele homem que uma vez habitou no meio dos sepulcros, estava sentado, vestido, lúcido, ouvindo a palavra de Deus. Meus irmãos, o que você faria se você visse um endemoninhado que estava cativo do diabo há anos, talvez há décadas, lúcido, ouvindo a palavra de Deus aos pés de Jesus?
meus irmãos, eu me ajoelharia e choraria e daria glória a Deus e diria, até que enfim o reino de Deus é chegado entre nós, glória a Deus. Mas nós ficamos surpresos de descobrir que não é isso que acontece. O texto diz que então aqueles homens tiveram medo. E então eles tiveram medo. Lucas repete 2 vezes, versos 35 e 37. E eles expulsaram a Jesus do vilarejo. Toda vez que eu lia esse texto, eu sempre ficava confuso. Falava, meu Deus, mas eu estou lendo alguma coisa muito inusitada. Porque como pode isso? Por exemplo, Jesus passou por Samaria. Teve uma conversa com a mulher na beira do poço. Ela chamou as pessoas para ouvirem Jesus. Quando os samaritanos ouviram Jesus, eles imploraram, fica conosco, mestre. Passa mais um tempo aqui em Samaria. Nos explica as coisas de Deus. Mas quando essa sociedade aqui viu o poder de Deus, eles tiveram medo. E eles repeliram a Jesus. O fato é que toda essa cena mostrou que aquela sociedade toda estava tão habituada ao mal, estava tão acostumada com as trevas, tinha se feito tão amiga do que é diabólico, do que é vil, que eles já não conseguiam suportar a ideia de que luz havia chegado entre eles. Como aquele que sai das trevas para as luzes e tem os seus olhos flamejados, chamuscados pela luz de meio-dia, aquelas pessoas não queriam lidar com aquilo que eles estavam vendo e repeliram o Senhor da palavra, mandaram Jesus embora do seu vilarejo. Queridos, é exatamente esse mal coletivo, social, sistêmico, cultural, que a Bíblia chama de mundo. Você sabe que no Novo Testamento a palavra mundo acontece de 2 maneiras. O mundo das pessoas, Deus amou o quê? O mundo de tal maneira. Mas que mundo? O mundo dos homens, o mundo da criação. Mas em muitos lugares nós somos informados que a palavra mundo tem um outro sentido. Quando Jesus diz assim, o mundo odeia vocês, porque antes de odiar vocês, ele odiou a mim. De que mundo Jesus está falando? Ou de que mundo Tiago está falando quando ele diz, aquele que se torna amigo do mundo, se torna automaticamente o quê? Inimigo de Deus. De que mundo esses pensadores estão falando? Eu vou te explicar contando uma história. Suponhamos que você é um adolescente, e muitos aqui são. Outros o são no coração. Está valendo também. Suponhamos que você é um adolescente, cheio de perguntas sobre a vida, cheio de perguntas sobre a existência, ainda com a mente e os valores em formação. Então, com todas essas questões existenciais e pessoais, você é matriculado pelos seus pais numa escola. E você chega nessa escola e pergunta as perguntas das quais você quer ter respostas. A primeira é, quem é Deus? Você pergunta. E então a escola responde assim, Deus é uma invenção, é uma mentira para gente boba, para gente ignorante. Deus é uma mentira para os fracos. Você pergunta assim, e quem sou eu? Você é uma pessoa boa, você é o seu próprio Criador, você merece ser feliz, você é especial, você é único, você é o centro do coração de Deus. Qual é o propósito da existência? A escola responde, o propósito da sua existência é que você seja absolutamente feliz, custe o que custar. Quais são as regras para se viver bem? A escola responde curtamente, nenhuma, não há regras. O que é o amor? A escola responde, é um sentimento, é uma afeição, é uma simpatia que você pode sentir ou pode não sentir. Às vezes você sente, às vezes esfria. Se o amor pelo seu cônjuge esfria, siga em frente, procure uma nova paixão. O que é diversão? É ter prazer, custe o que custar. O que é casamento? E te dizem, é uma convenção idiota para todos aqueles que têm medo de morrer sozinhos. O que é o trabalho? É uma maneira de você ficar rico
e provar que você é muito superior aos outros, muito melhor do que os outros. É uma plataforma para você provar a si mesmo. E o que é o sucesso? É você ser melhor do que os outros, pisar todas as cabeças, alcançar fama e status. E quando você responde no final da aula, e o que há depois de tudo isso? A escola responde, absolutamente nada. Você é só um saco de fertilizantes. No final dos dias, você vai morrer, seu corpo vai decompor, e depois disso, não há nada. Então viva como você quiser, faça o que você quiser. Você é o seu próprio criador, você cria a sua própria realidade, você merece ser feliz, e você é muito especial, você é bom. Imagine um adolescente ouvindo essas respostas, anos e anos, a fio, um ano após o outro. Essas respostas moldariam a sua visão de vida, moldariam como ele vê o mundo. Essas respostas moldariam a visão que ele tem de si mesmo. Essas respostas moldariam o seu estilo de vida, suas escolhas práticas do dia a dia. Então eu vou responder para a gente finalizar. O que é o mundo? O mundo é uma escola que nos ensina a viver cada vez mais longe de Deus, em rebeldia e afronta a sua palavra. Nós somos seres pecadores que já nascemos de costas para Deus, e o mundo nos ensina a caminhar cada vez mais para frente, cada vez mais para longe desse Deus, do qual nós já nascemos de costas. O mundo é um amplo sistema de crenças, valores e práticas que são absolutamente anticristo. Aí você fala assim, Jefferson, Deus o livre, eu não quero nunca pisar nessa escola. A má notícia do dia é que você foi matriculado nela no primeiro dia de vida. Você foi matriculado nela no primeiro dia de vida. Você quer ver um exemplo bobo, ingênuo, para quem acompanha a novela? Você está lá acompanhando a novela, e o cara que fez o enredo vai pôr numa trama. O cara é casado com uma mulher, mas ele é um marido frio, ele é um marido não sei o quê, ele é um marido aquilo, ele é um marido aquilo outro. Mas aparece um cara no trabalho que elogia, que é charmoso, e lá, e de repente a narrativa é colocada de uma tal maneira que você começa a torcer por um divórcio, na novela. Só que nós sabemos que a arte imita a vida, mas a vida também imita o quê? A arte. Aos poucos, vai entrando no nosso imaginário que a solução para o meu casamento, que vive um pouco apático, uma vida sexual caída, sem paixão, sem aventura, com aquele senso de mornidão, é ter um caso extraconjugal. Porque existe uma cultura ao nosso redor, na mídia, nas artes, no cinema, nos livros, que fortalece a ideia de que o adultério é uma coisa boa. Só que nunca te contam a história de que aquele que sofre o adultério pode ser você, pode ser eu. Nós cultivamos valores que vão destruir a nossa família, e nós não percebemos isso. As mães colocam roupas que sexualizam as suas filhas, mas quando elas engravidam na adolescência, elas culpam o governo, culpam a igreja, culpam todo mundo. A grande crise é cuidado com o que você valoriza. Cuidado com o que você prioriza. Um dos conselhos do diabo velho ao seu sobrinho é o seguinte: dê a um homem todo o senso de busca de prosperidade que você puder, porque a prosperidade amarra uma pessoa ao mundo. Essa pessoa acha que está achando o seu lugar no mundo, quando na realidade é o mundo que está achando o seu lugar na alma dessa pessoa. Quando nós buscamos prosperidade material e os nossos bens ditam a agenda das nossas prioridades e escolhas, cuidado, porque ou você está encontrando o seu pódio no mundo, ou o mundo está encontrando um lugar no seu coração. E quem é dono de quem? Você é dono do seu dinheiro ou o seu dinheiro é o seu dono? Cuidado com aquilo que você valoriza. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos, em primeiro lugar, descer do muro. Nós podemos, em primeiro lugar, descer do mundo. Tiago, escrevendo a sua epístola, diz assim: adúlteros, vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? O que Tiago está provocando em nós é o seguinte: ninguém pode ter dois senhores.
Ou nós estudamos na escola da Babilônia, ou nós somos discípulos de Jesus e nós não temos como conciliar essas coisas. Eu vejo crentes valorizando absolutamente tudo, menos a palavra de Deus. Eu vejo cristãos encontrando tempo para tudo nas suas semanas, menos para os pequenos grupos. Eu vejo crentes valorizando o tempo de Facebook, tempo de rede social, mas como está o seu tempo com a palavra de Deus? Não se engane, não se engane. Não ache que o inimigo está lá trabalhando naqueles que estão na esbórnia, não sei onde. O inimigo está trabalhando na minha vida, na sua vida, todos os dias. Ele não descansa. E enquanto você descansa e cochila e não vigia, o inimigo está trabalhando dentro do seu casamento. Eu vejo casamentos da igreja sendo atacados pelo diabo. Eu vejo. Todas as manhãs, quando eu oro por cada um de vocês, eu vejo pessoas sendo enlaçadas por mentiras do diabo. Mas são justamente essas pessoas que não estão aqui hoje para ouvir aquilo que pode abrir os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais e lhes dar discernimento do que está acontecendo, porque negligenciam as coisas de Deus. Foram amarradas pelo diabo e seduzidas pelo mundo. Meus irmãos, não pense você que nós estamos vivendo em tempos de paz. Jesus disse: o mundo odiou a mim, o mundo caçará cada um de vocês. Eu vos envio como ovelhas para o meio do quê? De lobos. Você acha que ele estava brincando, meu irmão? Você acha que era uma hipérbole, um exagero de Jesus? Nós temos inimigos espirituais que estão por aí. Seres poderosos, seres vis, seres maus, de verdade. Nós temos um sistema que é contra nós e que milita contra nós todos os dias. Então a pergunta é: pastor, deixa eu só entender. A gente veio aqui hoje para ouvir um sermão desse e sair daqui absolutamente apavorado pela porta da igreja? Absolutamente com medo do diabo? Com medo do mundo? Não, meu irmão. Absolutamente. Não é esse o ponto. Porque Paulo tem uma boa notícia para nós, quando ele escreveu aos Colossenses dizendo: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Paulo usa uma imagem aqui que para o ouvido do cidadão romano era absolutamente clara. Ele fala sobre despojamento, e ele fala de espetáculo público. O que é despojamento? Quando dois exércitos se confrontavam no campo de batalha, o exército que vencia a batalha tinha o direito de despojar o exército vencido. Significava o quê? Significava roubar suas espadas, seu escudo, qualquer coisa que fosse de valor para o exército inimigo. Eles eram despojados. E em segundo lugar, o general daquele exército era levado como um prisioneiro de guerra. E ele era amarrado pelos pulsos, levado pelas ruas, levado pelas praças, e o exército vencedor fazia daquele sujeito um espetáculo público. Paulo está nos dizendo que Jesus já venceu, meus irmãos. Você está ouvindo, igreja? Jesus já venceu. Jesus já expôs os principados e potestades a uma condição ridícula, fazendo com que eles andem expostos na sua fragilidade. E como ele fez isso? Paulo não deixa dúvidas, triunfando sobre eles na cruz. Então eu quero encerrar essa reflexão recitando o Salmo 27 com você e para você. Porque o salmista diz assim: o Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para me destruir, eles tropeçarão, eles cairão. Ainda que um exército acampe contra mim, meu coração não temerá.
Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Meu irmão, não tenha medo. Deus colocou sobre você autoridade do nome de Jesus. E se você tem sentido que você, ou seu casamento, ou sua família tem sido oprimido e tentado pelo diabo, eu quero pedir que você se coloque de pé. Nós vamos orar com você. Nós vamos orar por você. Jesus, nós conseguimos discernir que nossa luta, agora, exatamente agora, talvez dentro do nosso casamento, da nossa família, a luta aqui na nossa comunidade, na escola, na faculdade, no trabalho, não é contra a carne, não é contra sangue. Porque Jesus nos diz a palavra que nós temos a mente de Deus. O teu Espírito nos deu discernimento espiritual de tal maneira que a sua visão das coisas é derramada profundamente no nosso coração. E nós já passamos das trevas para a luz. E hoje nós vemos tudo em dia claro. E nós dizemos como o teu servo do passado: o inimigo tem andado ao nosso derredor e rugido, mas os propósitos dele não nos são desconhecidos, porque a tua palavra nos revela. Senhor, nós oramos, simplesmente oramos, na autoridade do nome de Jesus. E repelimos e expulsamos no nome de Jesus todo estratagema, toda armadilha, toda tentação, toda mentira e toda acusação que tem sido colocada contra as nossas famílias e contra os nossos casamentos, nós colocamos debaixo do sangue de Jesus. Senhor Jesus, no seu nome há autoridade, não autoridade nossa, não autoridade minha, mas autoridade do nome de Jesus. E nós repreendemos no nome de Jesus toda a armadilha de Satanás. Nós expulsamos e dizemos: não há lugar para você aqui. Vá para as trevas, para o lugar que te lhe é próprio. Que você seja expulso, repelido e amarrado em nome de Jesus. Nós dizemos: não há lugar para você no nosso casamento. Não há autoridade sua na vida dos nossos filhos. Não há lugar para você na nossa família. Não há lugar para você na nossa casa. Senhor, vence essa batalha o Senhor mesmo na autoridade do nome de Jesus. Desaloja, Senhor, as mentiras e a acusação. E faz com que todo aquele irmão aqui no nosso meio que tem andado pesado, Senhor Jesus, pelas palavras duras de Satanás, que os seus ouvidos possam ser agora libertos dessa mentira em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, no poder do nome de Jesus. E mais uma vez professamos que não há nada, nem ninguém que possa parar a tua igreja, porque o Senhor disse: as portas do inferno não poderão resistir ao seu avanço. Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor ministre paz no nosso coração, ministre paz na nossa alma, liberdade nas nossas famílias, que a unção do teu Espírito possa quebrar todo o jugo em nome de Jesus, e que nós possamos dar testemunho. O Senhor me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de lama, de um tremedal de perdição, colocou os meus pés sobre uma rocha. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor.
Nós oramos assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém.